Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos assiste e nos ouve. Boa tarde, Vera. Bom, assunto obrigatório, a aprovação do marco fiscal. Bom, houve uma votação muito ampla, né? 372 votos. Como a Gabriela Schnick estava comentando, daria até para aprovar uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Bom, a questão que fica é o seguinte: 372 votos, isso significa que o governo está folgado? Não está, Sardenberg, não significa isso. Significa que a Câmara deu uma chance a esse projeto por julgar que ele é importante para o país nesse momento e por articulações que não dependeram única e exclusivamente do governo, né? Teve muito o dedo do presidente da Câmara, Arthur Lira, desde a escolha do relator, Cláudio Cajado, até a influência que ele exerce em bancadas não só do seu partido, o PP, como também do PL, do União Brasil, do PSD e outras. Então, o governo deve muito ao Arthur Lira essa aprovação e também teve de se conformar com novas mexidas no texto, para dar mais uma endurecida em relação ao que era a proposta original. O primeiro substitutivo do deputado Cláudio Cajado já estabelecia alguns controles que o governo não tinha colocado, como a necessidade, sim, de se contingenciar despesas se o governo estivesse afastando muito da meta, a punição para o caso de não cumprimento do resultado primário e uma punição mais severa no segundo ano de não cumprimento, a retirada de algumas despesas que tinham sido excepcionalizadas do teto, e agora, nessa versão final, que foi a votação em plenário, por pressão aí de empresários e do mercado, o relator deu ainda mais uma apertada no texto. Isso levou a um paradoxo, né? Ao paradoxo de que o governo teve esses votos no Centrão e até no PL de Jair Bolsonaro, mas não conseguiu, por exemplo, os votos da Federação PSOL-Rede, que votou em massa contra o projeto da Fazenda. Além disso, o PT, embora tenha sido enquadrado pelo Lula e pelo Palácio e tenha votado em peso a favor da matéria, 22 deputados fizeram uma declaração de voto contrário, por assim dizer, né? Não contrário, mas com várias críticas ao projeto, como quem diz, olha, nós fomos obrigados a votar a favor desse projeto, o que não é um bom sinal para um governo que a gente sabe ainda está pelejando para construir uma base. E passado esse projeto, ele vai ao Senado com dificuldades adicionais, porque lá também tem uma base bolsonarista muito forte. Lá o PL talvez não seja tão sensível à influência, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, como uma parcela do partido ainda é bastante pragmática na Câmara. Então é uma nova construção que o governo vai ter de fazer com o Senado Federal. E na Câmara, agora que o marco, depois que passar, né, vai passar ainda a votação de destaques, votação em segundo turno, etc. Mas aí o governo tem muitas pedreiras pela frente na Câmara. As CPIs, que já do MST que já começou, e a do 8 de janeiro que vai começar, e as MPs, que estão ameaçadas, elas caducam no fim do mês, e a gente tem aí a MP da mudança da estrutura do governo, que é a que oferece mais riscos para aquilo que foi desenhado como projeto de governo. O que causa estranhamento, Sardenberg, nesse caso, é que uma parcela do governo parece não tão preocupada com a possibilidade de vários órgãos mudarem de lugar, de o Ministério do Meio Ambiente perder peso, do Ministério dos Povos Originários igualmente, porque o ministro Padilha elogiou o texto do relator, e eu conversei hoje com um aliado do deputado Hinaldo, que fez o relatório, e ele disse que nada que foi posto ali foi posto sem que ele tivesse conversado previamente com o governo, o que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Que coisa esquisita, né, Cássia?
Totalmente, totalmente. Ao ouvir a história, né, dessa mudança aí dos ministérios, a gente pensou, nossa, mas o Isnaldo Bulhões, o governo deve estar doido com ele. Aparentemente é o que a Vera falou, né? A gente não tem visto manifestações enfáticas de integrantes do governo em relação a esse texto, né? A gente viu, como sempre, só dela, né? A Marina Silva, Sim. que já está numa função meio quixotesca de lutar sozinha aí contra Exato. vários moinhos de vento. Ela mal saiu da briga lá do Ibama, vai enfrentar essa. Ela veio a público dizer que isso descaracteriza o governo, que é querer impor ao governo Lula uma estrutura do governo Bolsonaro, que vai ter problemas para aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, caso os órgãos de controle, de licenciamento saiam do meio ambiente, e mesmo a questão da gestão de recursos hídricos e de florestas que querem retirar do meio ambiente. E ela pareceu bastante contrariada, mas me chamou muito a atenção porque é um aliado muito próximo do deputado e que disse, olha, ele conversou muito com o governo para fazer esse relatório. Então, fiquei com uma certa pulguinha atrás da orelha. Será que o governo, enfim, parte do governo, está dando aí um trançapé na Marina com o pé do Congresso? Podemos esperar isso, Sardenberg, porque se por um lado, para o Lula, é muito desgastante impor uma derrota à Marina logo no começo do governo, e ontem ele pareceu dar a ela a oportunidade da vitória naquele arranca-rabo com a Petrobras. A gente sabe que esse caso não está esgotado, está longe de estar esgotado. Agora mesmo no Repórter CBN a gente viu o ministro Alexandre Silveira se insurgindo contra a decisão, dizendo que ela é inadmissível, como se ele tivesse de admitir alguma coisa de um órgão que não é da sua pasta. Então pode ser sim que o governo esteja querendo não aparecer e com a mão do gato desinflar um pouco os poderes do ministério dela, para não correr risco de novas polêmicas em outras áreas, né? Certo. Bom, Vera, tá animada a coisa, hein? Muito obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até amanhã, Vera.